Olá, meu nome é Rafaela e hoje vamos falar sobre teste de aderência com o uso do Q² para testes paramétricos e não paramétricos. Primeiro, o que é o teste de aderência? É quando você decide verificar se o número de vezes que um evento ocorre está dentro do esperado ou não. E como fazemos isso? Para isso, usamos o teste de hipótese. Num primeiro momento, vamos considerar um exemplo simples, ou seja, um exemplo de lançamento de moeda, onde a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa. Mas, no entanto, o que ocorre é isso, 4 caras para uma coroa. E aí, dessa forma, nós temos uma hipótese nula, que é o esperado, ou seja, a probabilidade de coroa é igual a de cara. E temos a hipótese estranha, que é a probabilidade de cara é diferente de coroa. Dessa forma, a gente vai utilizar o teste do Q². E aqui eu coloco a fórmula para que a gente possa se lembrar. O teste do Q² é: o Q² é igual à soma de I de igual a 1 até igual a S, que é S são os resultados possíveis da diferença entre o número de casos ocorridos e o número de casos esperados elevado ao quadrado dividido pelo número de casos esperados. Nesse exemplo, nós vamos considerar que lançamos 100 vezes uma moeda, sendo que dessas 100, 63 vezes caiu cara e 37 caiu coroa. Dessa forma, vamos começar a entender quais eram os resultados, como foram os resultados ocorridos e como foram os resultados esperados. Então, nessa parte do problema, nós vamos entender os resultados esperados e os resultados ocorridos e vamos calcular o Q². O Q² ele vai ser igual a 6,27. Por quê? Pegamos o número de ocorridos de cara, que foi 63, menos 50, porque o esperado é que fosse metade. Caísse metade caras e metade coroa. Mas não foi o que aconteceu. Então, dessa forma, que já descobrimos o Q², agora precisamos comparar com o Q² tabelado. Como nós vamos comparar com esse Q² tabelado? Nós precisaremos de duas variáveis, o grau de liberdade e o nível de significância ou de confiança. Para calcular o grau de liberdade, eu apenas vou pegar o S e diminuir 1, sendo o S o número de resultados possíveis. E considerando o nível de significância, eu vou considerar o que o problema me deu. Então, eu vou considerar 5 ou de confiança, 1 menos 5, 95%. Na tabela do Q², você vai encontrar uma espécie de orientação dessa forma, ou seja, para baixo é o grau de liberdade e para o lado é o nível de confiança ou de significância. Caso a variável determinada pela tabela for de confiança, vai estar com a letra P. Caso seja de significância, vai estar com a letra alfa. Nessa situação, o Q² é igual a 3,34. Tá, aí nesse momento nós vamos comparar se a gente vai refutar ou aceitar a hipótese nula. Como vai ser isso? Se o Q² do teste for maior ou igual ao Q² da tabela, nós vamos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese estranha. Ou seja, nós vamos rejeitar que a probabilidade de cair cara e coroa é igual e vamos aceitar que tenhamos uma possibilidade da moeda estar viciada. Logo, nós vamos rejeitar a hipótese nula. Porém, vamos além nesse trabalho. Nós vamos falar das variáveis não paramétricas. Os dados não paramétricos são aqueles que você não consegue, que depende da natureza da variável. Ou seja, não é possível verificar média, mediana, desvio padrão. E eles são muito inerentes à natureza, então não há um esperado pré-programado. Em geral, esses dados você vai ver em forma de tabela, como nós vemos aqui. E o caso que vamos estudar é sobre a preferência do sexo sobre os cursos. E aqui estamos falando de ciências sociais, ciências humanas e ciências exatas. Nessa pesquisa foi investigado se havia uma relação entre o sexo e o curso escolhido. Então, dessa forma, vamos considerar H0 como as variáveis são independentes e H1 como se as variáveis fossem independentes. Tudo bem. Então, o que eu posso dizer dessas duas variáveis? Que são variáveis qualitativas, categóricas e nominais.
Como que eu vou achar o grau de liberdade dessa tabela e também a variância para que eu possa fazer a consulta do Q quadrado na tabela? O grau de liberdade vai ser igual ao número de colunas menos 1 vezes o número de linha menos 1. E nesse caso vai ser número de colunas 2 menos 1. Então aqui vai ficar 1, tá trocado, né? Não, isso aí. Número de colunas 3, então 3 menos 1 vai dar 2. E número de linha 2, 2 menos 1 vai dar 1. Então, nesse caso, o meu grau de liberdade vai ser igual a 2. E a minha, que a gente pode ver aqui, a minha significância, que eu tenho representado pela letra alfa, vai ser igual a meio. Então, com a consulta da tabela, o meu Q quadrado vai ser igual a 5,9915. Os testes não paramétricos, vamos sempre considerar a área de direita como a área de rejeitar a hipótese nula. Sem spoilers. Como vamos calcular a frequência esperada? Porque no exemplo anterior, como nós vimos, a gente já esperava uma frequência. Por que a gente esperava essa frequência? Porque era um lançamento de moedas, era uma coisa que é estatística, então a gente já espera uma frequência. Mas como que a gente vai calcular a frequência esperada numa situação em que as variáveis são qualitativas, categóricas e nominais? Nós vamos usar a teoria dos produtos dos eventos independentes. Isso porque a minha hipótese nula diz que as minhas variáveis são independentes. Então, eu vou usar essa hipótese, eu vou considerar que essa hipótese é verdadeira e vou calcular a frequência esperada através dessa teoria, que vai ser a frequência esperada é igual ao somatório da linha vezes o somatório da coluna sobre o total. E aqui embaixo nós temos um resumo dos resultados esperados. E agora sim, agora vamos relembrar. A fórmula do Q quadrado é Q quadrado é igual a soma de I igual a 1 até I igual a S, no número de resultados possíveis, sobre o número de casos ocorridos, que a gente vai encontrar nessa tabela aqui, que é a tabela output da pesquisa de campo, menos o número de resultados esperados, que nós vamos encontrar nessa equação aqui, que partimos do princípio da hipótese nula ser verdadeira e utilizando a teoria do produto dos eventos independentes. Dessa forma, você vai ter que fazer um a um, ou seja, vai ter que voltar na tabela e fazer. Então, esse 80 menos 74,31 é 65 menos 70,69. Um a um, e não é só diminuir, né? Você vai ter que aplicar um a um dessas diferenças na equação. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui do lado. Então, no exemplo daqui, podemos ver que vamos fazer para o primeiro. Eu tenho 80, que é o ocorrido, menos 74,31, que é o esperado. Eu elevo isso ao quadrado e divido sobre o esperado. E vou repetir essa conta, eu vou repetir esse cálculo para todos os meus itens. Então, eu vou fazer isso 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes eu preciso fazer essa conta, tá bem? E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar a isso aqui, a um Q quadrado teste de 13,17,22. Como vimos no exemplo anterior, que vamos voltar nesse momento, se o Q quadrado teste for maior ou igual ao Q quadrado da tabela, nós devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese estranha. Então, vamos fazer esse mesmo comparativo nesse caso. O Q quadrado teste é 13,17. O Q quadrado que encontramos na tabela é 5,9. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que devemos rejeitar a hipótese nula. E dessa forma, concluímos que há sim uma dependência entre as variáveis apresentadas. Ou seja, de acordo com essa pesquisa de campo, de acordo com esse dado amostral e de acordo com a aplicação nessa fórmula indicada com essas teorias, eu digo que há uma dependência entre o sexo e a opção de curso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar a fórmula aqui no final para vocês. E é isso, um pouquinho de testes Q quadrados não paramétricos.